Boa tarde, senhor Eduardo Murad. Fala, Fê, beleza aí, brother? Isso aí, o que acontece, né? O como preparar um evento virtual e o backstage, né, cara? Como que funciona por trás das câmeras, né? A gente aqui tá numa live que é um mini evento, né? E não é por isso que a gente não fez, né, a lição de casa, né? A gente tem a Giovana e o Tico aí no back fazendo aí para nosso o suporte aí e tudo, mas tem um monte de coisas que tem que prestar atenção, né, Fê, para levantar um evento virtual, né, e um híbrido também, né. Então, hoje, né, a gente traz esse tema aí, backstage dos eventos digitais, que é super, né, extremamente atual. Acredito, se você ainda não se inteirou, né, dos eventos digitais, é o momento de você já começar a abrir um pouco a sua cabeça e entender um pouco tudo que envolve fazer um evento aí digital na sua complexidade e o que muda em termos de planejamento em todas as fases, né? Se muda alguma coisa, se não muda, se a gente vai continuar fazendo tudo aquilo que a gente já fazia para os eventos presenciais para a gente trazer um evento digital de uma forma geral. Boa. Bom, E como profissional, né, Fê, pode, né, tem que mudar a tua carreira nesse momento aí, aprender, né, para entrar nesse jogo também, né. é verdade, né? Então faz todo sentido a gente olhar para essas novas habilidades, que a gente fala muito em skills, né? De você trazer isso, não tem jeito, a gente vai ter que sair um pouco do backstage, ou a gente pode até permanecer mesmo no backstage dos eventos digitais, mas a gente vai ter que se acostumar com essa realidade de frente das câmeras, de trazer um evento para as pessoas, com as pessoas sentadas no sofá de casa, né? Isso pelo caminhar da carruagem aí, a gente deve ter e deve se estender por mais um período, né? Então isso vai fazer parte no calendário anual das empresas, né? Ou até na sua estratégia, se você é um organizador de eventos em si, né? Um produtor executivo, ou alguém que organiza eventos, precisa ficar no seu radar, porque vai fazer parte sim do seu calendário os eventos digitais. Mas, Edu, queria que você já puxasse esse primeiro momento e falar, poxa, mas tantas nomenclaturas, né? Tantas tipologias aí que a gente escuta falar de webinar, eventos online, eventos virtuais, eventos híbridos. Vamos dar uma clareada para as pessoas o que essas novas nomenclaturas desses eventos digitais? Boa. A gente pode separar primeiro em dois grandes grupos, né? Que um é o evento virtual ou evento digital, tem muita gente falando, e outro que é o evento híbrido, né? Então, o digital é puramente dentro das plataformas, daqui a pouco a gente vai falar o que que é, então é totalmente online, né? E o híbrido, né, que a gente, quando começa a falar de futuro dos eventos, entende que, né, numa retomada vão começar pelos híbridos, e já estão acontecendo os híbridos, na verdade, é o físico com o virtual, né, que é bastante interessante também. De novo, a gente vai entender as estratégias, tudo, mas é um modelo bastante interessante, porque você tem pessoas que estão ali conduzindo, né, em algum lugar, né, e você conecta as pessoas, outros participantes, outras experiências através do meio digital. E aí, voltando no digital apenas, né, no virtual, e aí você tem vários modelos, né, você tem desde da educação à distância, né, que são os cursos mesmo, né, um webinário, né, que é uma apresentação, né, até os calls tradicionais, ou as reuniões, os mini-meetings que são feitos, né, os Zooms que a gente tem visto por aí. Né, então, sendo de uma maneira bem generalista, só para a gente esquentar aqui, são essas o que a gente tem aí e o que a gente vai abordar aqui na nossa live de hoje. Sensacional, né? Eu acho que é importante a gente só reforçar de que os eventos virtuais ou até os próprios híbridos não é uma novidade, não é uma novidade de mercado, né? Já é uma ferramenta que já foi usada, talvez não tão explorada o quanto essa necessidade que bateu a porta de todo mundo agora nesse momento,
mas segue a gente dar um exemplo, por exemplo, você pega um Rock in Rio, um Lollapalooza, por exemplo, que é um evento, um festival gigantesco, com a presença do público em massa indo para o festival, e isso é transmitido ao vivo para televisão, por exemplo, né? Aí nos canais aí que a gente assistia, e você tinha também interações, né? Não era só a transmissão. Então você tinha um apresentador que muitas vezes convidava aquele músico que ou está indo para o palco, ou foi para o palco e passa pela televisão para ser entrevistado. Tinham interações de perguntas, respostas, né? Pesquisas. Então, assim, já existia um formato bem interessante do híbrido, lógico que isso com a televisão. Mas não muda muito, né? Porque os eventos agora, tudo bem, eles serão transmitidos mais pela internet, de uma forma geral, mas não interessa muito para onde vai ser transmitido. O interessante é o formato aí que a gente está falando, né? Bem legal. Até bem traz legal, uma tendência, Fê, que é que a gente vai falar daqui a pouco, que é o streaming, né? As plataformas, que a gente vai falar daqui a pouco, já estão sendo, né, até substituindo a própria televisão, né? Então, assim, os eventos também seguem esse desenvolvimento, até acompanhando os próprios, o que você falou, né, o YouTube, né, outras plataformas aí que já estão no digital, não necessariamente na TV, né, que você falou na TV, ou na TV aberta ou na TV fechada, mas já a tecnologia, as plataformas aparecendo como, né, realmente lugares que começa a levar seu conteúdo sempre ali, né, não só, né, o tradicional, né. Exato, e esse mercado de streaming bombou nessas áreas de entretenimento que a gente fala, né? As pessoas passaram a ficar muito mais em casa por conta desses novos players aí do streaming de uma forma geral, e eu acho que ainda tem um grande mercado a ser explorado, e os eventos, eu acredito que vão bombar ainda muito nesses novos formatos que vem por aí. Mas legal, acho que é isso, acho que deu uma esquentada, pelo menos para as pessoas entenderem aí em termos de nomenclatura, como que isso pode acontecer. E eu acho que a gente vai, e aí para você que está assistindo a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai falar do backstage nas diferentes fases dos eventos, né? Então a gente vai explorar um pouco e a gente vai começar justamente pela fase pré, né? A gente vai falar de pré, vai falar de trans, e vai falar de pós-evento. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir cumprir tudo, né? Mas a gente vai caminhar com a live aqui, vamos entender o quanto a gente vai conseguir explorar de conteúdo, mas se a gente não conseguir cumprir, semana que vem a gente volta, continua com esse assunto e a gente dá continuidade de uma maneira geral, né? Edu, então vamos lá, vamos explorar essa fase pré-evento, né? Que eu acredito que muitos clientes, muitos gestores ou até os eventos proprietários estão começando a explorar nesse momento, né? Começar a pensar em fazer um evento virtual, aí, um evento digital, né? O que precisa nesse primeiro momento, né? Ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter um propósito, né? Que mensagem que a gente vai explorar nesse evento, aquilo que a gente quer atingir com ele? Boa. Acho que a gente sempre fala que a tecnologia é o meio, né, Fê? Então a tecnologia, a plataforma, o que a gente vai falar aqui hoje é o meio, né? Então o meio não muda, né, o teu objetivo. Né, o que eu quero para o meu evento? A gente já falou isso algumas semanas atrás, né, de pré-evento e quais seriam, né, os passos. O primeiro passo é você se perguntar por que eu estou fazendo esse evento? Qual é o propósito do meu evento? Acho que isso independe de se é um evento físico, híbrido ou virtual, ou presencial, tem que ser peça número 1. Você tem que falar, putz, qual é o objetivo e o que eu vou ter, qual é o propósito do meu evento. Acho que tem que ter isso na cabeça, independente da plataforma, se é virtual ou presencial. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente leva aqui e já traz para a galera, né, Fê? Exatamente, acho que a gente tem um público diverso aqui hoje, provavelmente a gente tem gestores, a gente tem profissionais que trabalham em agências, temos os profissionais que estão dentro da cadeia de fornecedores, ou até profissionais autônomos, né? Então, quando a gente fala de objetivo e de propósito, isso não muda, né? Então, você tem uma estratégia de, treinamento, motivação, lançamento de produto, né? Eu tenho o propósito de levar sei lá, o novo conceito da empresa daqui para frente, da retomada, etc. Então, assim, independente, você precisa ter um objetivo, precisa ter um propósito para esse evento, independente qual é o formato dele. Muito bem colocado, Edu. E aí, a partir disso,
né, a gente começa a trazer alguns questionamentos em relação a esse objetivo, né? É como se esse objetivo fosse um problema, vamos dizer assim, né? E a gente começa a entender como que a gente vai buscar essas respostas, né? Como que eu vou alcançar esse meu público, que mensagem que eu quero passar para ele, como que eu consigo trazer a cultura dessa empresa, a cultura de marca ou a cultura do produto, né? Como trazer essa cultura corporativa olhando para esse objetivo nesse novo formato de evento como um todo, né? E aqui eu acho que vale a gente falar um pouco de... A gente vai falar de briefing, óbvio, né? Porque quando você tem aí eventos que são sob demanda, e aí você tem aí um cliente corporativo que, ok, entendeu qual é o objetivo, qual é o propósito, entendeu qual é a mensagem que tem que ser passada, já sabe qual é a cultura corporativa que tem que ser levada, você vai elaborar um briefing, né, para poder seguir aí o seu fluxo, né, de ou concorrências, ou de trabalhar com as suas agências que já estão definidas, homologadas e etc. Mas você precisa construir um briefing. Então, briefing faz parte ainda, Edu. Briefing não vai deixar de existir, né? Total, pelo contrário. A gente começa a ir para um mundo novo, que é a tecnologia, e nem todo mundo está preparado para isso ou conhece, né? Até porque a gente trouxe essa live aqui hoje. Então, quanto mais detalhes você colocar dentro de um briefing, e isso de novo, né, Fê? A gente fala de físico ou virtual, mas tem que ter briefing, cara, tem que ter briefing aí muito bem, né, organizado ali. Primeiro, com os objetivos, né, o que eu quero levar como marca, o que eu quero levar como cultura, quem são os personas, né? A gente traz um pouquinho de quem entender o meu público, né? Quem é o meu público que vai participar? Ah, é uma live aberta, né? É um público fechado, então eu tenho que entender ali para quem que eu vou entregar isso. Então tudo isso, né? O briefing não saiu de lado porque é virtual. Na verdade, ele é muito mais importante, quer dizer, o briefing é sempre importante, mas ele é importantíssimo no evento virtual, porque ali a agência, todos os fornecedores da cadeia vão saber, né, olha só que complexo, né? Eu tenho que entender o que eu vou querer, porque a tecnologia ela tem, né, vários custos aí, né? Eu tenho um custo simples de uma plataforma, como eu posso montar uma estrutura gigante, né? Porque e o que a gente quer trazer nessa live é isso, né? A gente vê as lives dos sertanejos aí, das bandas na TV, cara, por trás tem uma super estrutura. Você tem house no evento virtual, né? Puta, mano, que louco, tem house, você tem produção, você tem cenografia, você tem um monte de outras coisas ali que fazem parte do negócio. Então você tem que ter um briefing completo falando o que você quer com aquilo. Desde um simples reunião online até uma transmissão aberta de um show, né? Maravilha, é isso aí, cara, sensacional, muito bom. E aí, a partir desse briefing, então, vem um projeto, né? Vem um projeto não só criativo, mas um projeto técnico, um projeto onde você traz aquilo que a gente gosta bastante de falar, que é a jornada de experiência do participante, né? Onde vai começar, né? Em que plataforma vai começar essa jornada dele? Como que eu vou me comunicar com ele? Né? Até os tipos diferentes de comunicação, os veículos, a forma como eu me comunico e toda essa jornada que ele vai percorrer antes, durante e depois. A gente costuma dizer que essa jornada ela não acontece só no primeiro dia de evento, né? Quando o evento entra mesmo live, ao vivo. Ela acontece antes, eu tenho que me comunicar com ele, eu tenho que mandar ou um e-mail, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem para ele, seja no Instagram, ou juntar ele numa comunidade, num grupo. Então, assim, aonde começa essa jornada e pensar nessa jornada do participante como um todo, né? Que aí a gente já começa a trabalhar um negócio que eu acho que você gosta bastante, que é engajamento, né, Edu? Super, né? Então, e o meio digital, né? Ele no evento físico ele já acontece, então fazer as chamadas ali em mídias sociais, tudo isso, né? Mas aí você começa a trazer muito mais para o mundo virtual, né? Então, o engajamento, né? Ele começa lá quando você lança o evento, né? Então, o que você falou de jornada é muito interessante. Quando a gente fala do participante do evento, entender como que ele consome a tua comunicação, como ele vai chegar em você e como ele vai te acompanhar até o final do evento, até a entrega do evento, né? Então a gente tem que entender essa história. Então o cliente, a agência, né, quem está ali trabalhando aquele evento tem que conhecer muito bem o cliente e onde que ele está acostumado a consumir a comunicação.
A gente fala sempre de gerações, né? Quem é, onde ele consome, né? Então, ele usa mais Instagram, ele tem perfil no Facebook, é no LinkedIn, é e-mail marketing. Então, tudo isso começa lá, né? Tinha falado de pré aqui, começa na comunicação do meu evento. A história do meu evento, a história com o meu participante começa ali. E aí, como eu vou amarrando ele, né? E aí eu começo a ter diferentes estratégias, né? Ah, esse cara aqui está no meu mailing, mandei e-mail marketing e ele ainda não se inscreveu. Eu faço uma comunicação direcionada para ele. Ei, vamos lá, você não se inscreveu ainda. Então tem aí uma série de gatilhos para você ativar esse cara, né? A gente vai falar hoje de pré, mas tem o durante o evento, como que você faz isso, com quais ferramentas você faz isso, mantenha o cara dentro do evento. E no evento virtual tem um agravante, que é a distração, né? Principalmente nesse momento que a gente está trabalhando em casa, não está home office, a gente está trabalhando em casa, que é bem diferente. Teu filho está correndo aqui na sala, está passando um monte de coisa. Então, assim, como você manter a atração daquele participante nesse mundo virtual, nesse mundo híbrido. Eu acho que o grande desafio é isso. Então, lá no objetivo, a gente tem que ter uma estratégia de engajamento. Falar, cara, como esse cara vai estar comigo, começo, meio e fim. E aí eu tenho diferentes formas de fazer isso, né? Fazendo quiz, fazendo interação, olhando o chat, enfim, que aliás está bombando o nosso chat já, de perguntas, justamente com esse intuito, de ficar engajando o cara antes, durante e depois do evento. Então acho que o engajamento faz parte dessa trilha, né? Dessa jornada do viajante, do participante que a gente sempre fala. Perfeito, cara, ótimo. E aí, então, dentro desse projeto, né, esse olhar aí, o que a gente chama de design do evento, né, onde você traz essa jornada da experiência do participante, traz o engajamento que você acabou de pontuar, e aí também já começa a entrar um pouco o estudo de conteúdo, né, conteúdo, experiências, e o que tem que constar aí também, desde o começo do projeto, são os KPIs, né, aquilo que eu quero mensurar, eu quero fazer aquele confronto do objetivo, do propósito, né, com a mensuração dos resultados para entender se realmente eu atingi aquele objetivo final, seja ele financeiro, seja ele do engajamento da experiência do participante, mas eu preciso efetivamente ter uma análise de resultados aí que vão me dar uma base de como é que foi qualitativamente, quantitativamente o meu evento no final. E quais são os gatilhos, de novo, né, Fê? A gente falou já de KPIs aqui e serve para todos os eventos, mas o que eu vou medir antes, durante e depois do evento, né? E o evento virtual me dá um dinamismo hoje para eu poder mudar o curso do meu evento dependendo do engajamento e interação que eu estou tendo. Né? Então eu estou vendo lá, por exemplo, um índice que a gente sempre usa aqui que é super fácil, audiência, né, que aparece aqui em cima. Pô, a audiência está bombando, então eu estou bem, estou bem, estou bem. Começa a cair a audiência, então o que eu faço? Mudo a estratégia, ou se está indo para o final, já fecho rápido, porque daí eu já tenho a minha mensagem. Então, rapidamente, visualmente, consigo ter um indicador ali. Mas você consegue criar indicadores, né, antes, durante e depois, para medir engajamento, ou medir qualquer ROI ou resultado que você queira. Né, desde quanto o cara está compartilhando, né, a tua hashtag no começo, né, quanto que ele está interagindo com você no começo, e depois, desde pesquisa de satisfação, até outros indicadores que tem lá no fundo, né, lá no final depois do evento. Né. Então, acho Perfeito, que é importante você ter definido tudo isso. Ótimo, perfeito. E eu acho que vale aqui, em relação a isso que você falou, né, da mensuração, os eventos, a gente falou bastante desse formato que já vem com um briefing, né, já é um evento ou corporativo, ou que tenha um cliente, um gestor por trás, onde ele te traz um briefing, mas tem os eventos proprietários, né, então eu tenho um evento meu, né, e aí muitas vezes é difícil com todas essas novidades e com aquilo que a gente está vivendo, entender o que o meu público quer. Né? Ou qual é a melhor plataforma para esse público, qual é o conteúdo que ele realmente está querendo consumir nesse momento, até um pouco da jornada, entender qual é a jornada que ele quer né, participar dessa experiência. Então vale aqui, já como uma das dicas aí, é fazer uma pesquisa antes. Né? Escutar ele primeiro, colocar o que a gente fala do consumidor no centro, né? Entender o que ele quer de jornada, aonde, como, né? E por quê? Eu acho que essas são as perguntas que a gente pode já inicialmente trazer, porque fica muito legal quando você traz uma pesquisa no começo e com tudo aquilo que você mensurou ao longo do caminho inteiro e fazer um comparativo para ver se você conseguiu fazer a mesma entrega daquilo que era das expectativas desse nosso participante.
E isso vai definir a escolha de ferramenta, de plataforma, de tudo isso, né? De acordo com os gostos do cara, não é? A gente está fazendo no Instagram não é porque veio da cabeça do Edu e do Fê, da Gi e do Tico, né? A gente tem aí um engajamento que a gente sabe que tem um público nosso que atende por aqui. Então a escolha de todas as ferramentas, de tudo que a gente vai fazer, depende da gente conhecer quem é o nosso participante, né? Exatamente. E aí, eu acho que já entrando aí, porque a gente estava falando exatamente de projeto, a gente precisa pensar, então, dentro do projeto, a questão de estrutura, né, Edu? Acho que a gente pode começar a navegar, e eu acho que aqui é o lugar que talvez as pessoas tenham mais dúvidas em relação à estrutura de uma forma geral, e aí eu até vi que tem como é que fala? Um comentário interessante do Pedro Zucchi, que o produtor técnico, que já deveria ser envolvido desde a pré-produção nos eventos presenciais, agora deve participar desde o início do projeto. E é verdade, né? Porque ele pode trazer aí o seu expertise, né? O produtor técnico ou o diretor técnico mesmo fazer parte para poder ajudar justamente nessa estrutura, né? E aí, quando a gente fala de estrutura, um dos primeiros pontos aí que a gente vai falar, lógico, de áudio e vídeo, a gente vai falar de transmissão e streaming, vamos falar de distribuição, ferramentas de interação, mas é isso, é como você prepara toda a estrutura técnica para fazer o seu evento acontecer, né? E aí, um dos pontos principais, já que é o que basicamente está norteando eu e você agora nessa live, inicialmente é áudio e vídeo, né? Que é o que está sendo captado aí. A gente criou aqui, né, e a gente, como o nosso público é variado, a gente não vai entrar em detalhes técnicos de como navegar no Zoom, por exemplo, né, ou qual é a melhor ferramenta. A gente vai falar para vocês o que tem e quais são os básicos para vocês aí verem e irem atrás. A gente vai dar algumas fontes aqui, mas do que vai realmente encaixar dentro do perfil de cada um, né? Então, se a gente fala de áudio e vídeo, né? Então, áudio e vídeo é o básico, né? Isso aqui, quem está escutando a gente e quem está vendo a gente, né? Então, e aí a gente tem, enfim, várias plataformas que fazem isso, tanto plataformas gratuitas quanto plataformas pagas. Então, acho que aí também dentro da tua estratégia é ver e colocar no orçamento, e faz parte disso lá também lá no briefing, no teu budget, para você entender que tipo de investimento você vai fazer em uma ferramenta online. Tem que ter aí um investimento dependendo do tipo de evento que você vai fazer. A gente tem aqui, né, alguns exemplos de plataformas, de software, né, que fazem captação de áudio e vídeo. Então é o básico, né, aquele pacotinho ali que a gente consegue instalar ali, um aplicativo, e tem as ferramentas super parrudas aí que você vai investir um pouco mais, né. Tem lá OBS Studio, Wirecast, como que fala? Você fez? Snagit? Você não conhece? Isso. Camtasia, Premiere Pro da Adobe, Cloud App da Apple. Então são plataformas de captação de áudio e vídeo, né? Então são plataformas aí que você vai ter que investir. Por exemplo, hoje aqui eu estou com o meu próprio celular, estou captando o áudio e vídeo dele, ok, você está com um microfone, ou melhor, você está de fone e o microfone dele aqui, que é a outra forma de captação. O que a gente está falando você vai fazer uma transmissão mais parruda, ou que você precise de uma qualidade de áudio e vídeo melhor, com câmera profissional, um sistema de áudio que tenha que ter uma mesa de som, ou que um software que vai gerenciar muitas pessoas falando ao mesmo tempo, para poder equilibrar os áudios e até as câmeras, etc. E aí a gente está falando que existem softwares que fazem essa administração de tudo isso, né? Nesse caso, se você fizer a contratação ou de uma empresa, né, que tem o sistema todo de audiovisual, provavelmente ela também já vai usar esses softwares, né, que fazem essa distribuição, né, de vídeo que é vídeo, de vídeo que é áudio, e faz os dois entrarem em grande qualidade. A gente trouxe aí esses exemplos de algumas ferramentas que trazem isso em formato de software com qualidade para essa divisão de áudio e vídeo. E aí, mas importante aqui, desculpa a te cortar, mas acho que importante aqui é assim, mas eu preciso conhecer todas essas tecnologias, né? Não necessariamente, você precisa saber que existem em qualquer estrutura. Então, se eu não sei, né, e tem uma pergunta aqui, como que eu faço uma reunião de briefing com o cliente, ou ao contrário, como o cliente faz uma reunião de briefing com o fornecedor, você chega e fala assim, o que você quer? Né? Eu quero um evento híbrido, onde eu vou ter um palco, e eu vou ter o Eduardo entrando ao vivo ali, né, como mestre de cerimônias, e o Fê em Floripa da casa dele. Né? Eu quero que, quando o Fê falar, cortar a câmera para ele, quando o Edu falar, cortar a câmera para ele. Eu quero que tenha
eu quero que tenha 2 pessoas no palco, 2 câmeras, uma em cada. Então, assim, você vai contando a história do teu evento e o cara técnico vai poder falar, então eu vou precisar de X câmeras, vou precisar fazer isso, isso, isso. Tem toda uma parte estrutural aí que você, de repente, não sabe quantas câmeras eu preciso. Às vezes você não sabe disso. Mas quem vai te falar é o técnico quando você brifar ele, mas dentro da história do teu evento. Acho que aí é uma outra dica que a gente pode dar, né? Exatamente, eu acho que é isso, não é todo mundo tem que se aprofundar em todas essas ferramentas e entender a complexidade de cada uma delas, né? A gente tem aí, com certeza, as inúmeras equipes técnicas se atualizando, correndo atrás, entendendo todos os softwares, e ninguém melhor do que eles para falar assim, poxa, para essa complexidade de evento que você me trouxe de briefing, a gente vai precisar usar isso e aquilo, e qual a melhor ferramenta para tudo isso. O segundo ponto que a gente queria falar é a questão de transmissão, né, de streaming, o que talvez seja mais próximo do que a gente tem usado mais no nosso cotidiano, no dia a dia, né, que é essa ferramenta meio web, ou essa ferramenta muitas vezes até de app, né, acredito que cada um de vocês aí já baixou dentro do celular aí, seja Skype, seja Zoom, Meet, Webex, o Teams, que é da Microsoft, né, Whereby, Simpla, StreamYard, e aí você tem várias ferramentas web que organizam desde pequenas reuniões, então assim, vamos fazer uma reuniãozinha com um cliente, igual vocês me perguntaram aí, poxa, vamos organizar uma reunião no Zoom, que a gente consegue mais pessoas aqui, ou no Meet, ou no Skype, né, organizar esses mini meetings aí que você falou, e podem ser até eventos, e por que não, né, quando você precisa trazer conteúdo, ou abrir espaços de discussão, são ferramentas que tranquilamente você consegue fazer esses eventos fechados que a gente fala, né, Edu? Uhum. E aí, de novo, né, o que vai servir? Cada ferramenta e cada licença te dá um pacote de serviços. Né? Então, eu quero, por exemplo, a gente usa lá na Lagev, em nossas reuniões, o Zoom. Né? Então a gente usa o Zoom. Mas daí eu tive uma necessidade de fazer uma reunião maior, dividida em salas. Né? Então eu tenho salas virtuais. Eu paguei uma assinatura mais cara, com mais serviços, e aí eu consigo fazer isso. Então tem várias funcionalidades, e aí vale se aprofundar nessas para entender o que você quer. Ou você, quando brifar o teu técnico, ou a agência que vai fazer para você, fala, olha, eu quero uma plataforma que me dê para fazer isso, isso, isso. Né? Então, qual é o conteúdo que eu vou jogar ali? Qual que é a dinâmica do evento que eu vou jogar ali? E aí você vai direcionar. Então, de novo, depende do objetivo do teu evento. Uma reunião nossa que a gente faz aqui, corriqueira, a gente faz no Zoom, plataforma lá, não tem problema. E aproveitando, teve uma pergunta de Zoom aqui. O Zoom teve alguns problemas de segurança, né, que foram expostos aí, eles rapidamente corrigiram. Né, a gente tem na Lagev, por exemplo, o Zoom, e alguns clientes falam assim, putz, eu não posso usar no computador da empresa, porque naquele momento o TI da empresa falou, não, é um risco por conta de tudo aquilo. O Zoom já tomou um monte de providências, a gente tem feito as nossas reuniões tranquilamente. E o Zoom tem integração com o Skype, por exemplo, tem integração, né, eu posso fazer um streaming via YouTube, então tem aí alternativas também. Né, então eu acho que o negócio do Zoom já deu uma baixada dessa tensão toda aí, só para responder uma pergunta que estava aqui já. Exato. E aí, o interessante dessas ferramentas, é lógico, né? Muitas vezes a gente quer a receita pronta, né? Poxa, me ensina como é que eu uso um aplicativo desse, né? São aplicativos muito intuitivos, né? Basta você começar a usá-lo e você vai aprendendo as suas funcionalidades também, né? Faz uma primeira reunião, entende como é que eu compartilho tela, como é que eu abro meu áudio, como eu direciono meu vídeo assim, assado. Então, são ferramentas que são bem intuitivas que você, né? Vamos falar, autodidata aí, de uma forma geral, você consegue ir entendendo o seu funcionamento. E aí a gente entra num terceiro nível, que a gente quer trazer para vocês, que é a questão da distribuição, que é o que tem um nome, que é o broadcasting mesmo, né? Que é onde você compartilha isso, né? Como que eu consigo fazer eventos maiores, grandes, e distribuir ele ou fechado, ou público, né? Eu acho que é interessante isso também. Eu posso fazer um evento grande para muitas pessoas no YouTube, só que ser um evento privado, onde nem todo mundo tem acesso, né? Ou eu posso fazer ele aberto ao público, qualquer um pode pesquisar, achar e participar desse evento. E aí, esses canais, bom, com certeza todo mundo aí conhece, a gente está falando de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, do IGTV, do Insta, né? E aí você tem esses canais que são chamados aí de distribuição.
onde você pega as ferramentas de transmissão, que a gente acabou de citar anteriormente, e aí joga ele para esses canais que vão distribuir o seu sinal, tudo aquilo que está sendo cortado aí, que vai para o ar. Boa, Fê. E é o que você falou, né? Eu vou escolher, de novo, dentro do objetivo do meu evento, eu vou escolher onde que eu vou distribuir ele. Ah, eu quero um conteúdo público, né, como os nossos, por exemplo, sou uma associação, vocês são uma escola de conteúdo, eu vou deixar lá para o pessoal ter um taste, né, um gosto ali do que eu ofereço. Então eu deixo lá aberto numa plataforma YouTube. Eu consigo fazer transmissão no YouTube fechada? Sim, você consegue. Né? Eu vou fazer um Zoom? Consigo. Então eu consigo fazer eventos de adesão, por exemplo, o cara paga, como que eu faço? Né? Tem um monte desses eventos acontecendo. E, de novo, não é de agora. Né? O webinar, que muito nos Estados Unidos acontece bastante, né? Você paga, né? No mesmo dia, sei lá, meia hora antes, você recebe um e-mail com um link que é só para você. Né? Você pode subir uma lista de convidados, né? E você fazer por autorização. Então, o Eduardo Murad, né? Com aquele e-mail, ele pode entrar. Então, você tem vários checks de segurança que você pode deixar aquele evento realmente restrito, né? Mesmo que alguém compartilhe um link, você deixa um porteiro ali digital, né? Um recepcionista digital, isso também a gente vai falar daqui a pouco, né? Para fazer todo esse controle da entrada, das boas-vindas, né? Ou fazer alguma coisa aberta, como a gente está fazendo aqui, né? Para um público geral, de acordo com a tua estratégia. Maravilha. E aí a gente também, e aí o quarto ponto dessa questão de estrutura aí que a gente está falando, são as ferramentas de interação, né, Edu? E aí vale a pena a gente citar aí dois tópicos nisso, né? Porque a gente consegue trazer quiz, a gente consegue trazer jogos, a gente consegue trazer perguntas, a gente consegue trazer interatividade entre o nosso público que está aí assistindo, como a gente está fazendo agora, trazendo as suas perguntas aqui para dentro da história, mas a gente consegue trazer isso de uma forma legal, lúdica, diferente, né? E tem algumas disponíveis por aí que são ótimas, são muito boas, e aí eu posso citar algumas aqui, o Slido, por exemplo, Google Forms, o Direct Pool, né, o Mentimeter, que é um outro também, o Poollev, e aí são alguns deles aí que trazem essa interatividade e também existe um pacote básico que você tem direito a fazer algumas interações. Se você pagar um pouco mais, você consegue abrir outros canais, você pode personalizar, colocar template da sua empresa, né, colocar nomes, artes, etc. E que ajudam nessa ferramenta de engajamento e interação com o público. Boa, Fê, acho que é isso. Você entender na tua estratégia como que você quer engajar esse público, né? E um dos pontos que a gente falou agora há pouco, né, na trajetória e no decorrer do evento é o engajamento. Né? De novo, nesse momento, mas e também nos eventos presenciais, a gente, né, tem a distração ali, mas no dias de hoje, home office ou o nome que seja, a gente tem que manter o cara naquele tempo dentro do evento. E aí eu tenho que fazer algumas interações para ele e, de novo, né, dentro da história que eu vou querer contar. Quais são as perguntas que sempre me fazem nos eventos? Eu posso lançar e fazer, né, o palestrante pode fazer perguntas ao vivo, por exemplo, e ele responder, né, de algumas inquietudes em cima daquele tema, do resultado daquele tema, direcionar a conversa. Então a gente fala de experiência de engajamento, é muito isso, né? Como eu interajo com o meu público de uma forma virtual. É através dessas plataformas, né? Nuvem de palavras é uma coisa bastante legal que vocês usam, a gente usa também, né? A gente outro dia abriu um evento nosso, como você está se sentindo agora, né? Para o pessoal ter, né? A gente sabe que nessa época não está todo mundo legal, mas para o pessoal extravasar de uma forma, né? E o interessante é que nessas mídias, e o virtual permite que, através dessas ferramentas, a gente tenha uma interação maior, às vezes, do que no próprio evento físico. Né? Então, tem um ponto positivo dos eventos virtuais aí, que você tem uma participação e engajamento maior conforme você vai puxando. Né? Então, tem formas aí de você trazer isso, né, pro ar e interagir em cima daquilo. E aí eu já vou emendar um próximo questionamento para você aí e o app, né? E o celular, essa interatividade, ao mesmo tempo que eu estou participando de um evento fechado, que seja, da minha empresa, e eu tenho um app no celular onde eu consigo trazer mais engajamento. Ele funciona, Edu? Ele funciona realmente? Você que tem experiência do Lact com aplicativos de uma forma geral? Super, Fê, super funciona, mas, de novo,
tem que ter uma estratégia para utilização. Não é simplesmente, eu sou legal, tô na moda e vou colocar um aplicativo ali. Tem que ter uma estratégia para aplicativo, tem que ter um roteiro para aplicativo, que hora que eu vou subir os push nodes, que hora que eu vou fazer um quiz. Então, tem uma roteirização e tem um trabalho muito grande para você usar o aplicativo. O aplicativo, de novo, é uma tecnologia que é o meio, né? Ele vai entregar a tua estratégia. E o mais interessante é como você faz a interação da tela do computador com a tela do celular, né, ou da televisão, né, com o celular. Então, vou pegar um exemplo rápido aqui, nessas lives aí que estão acontecendo de shows, você tem sempre ali um QR Code, né, que é aquele códigozinho na tela. Então, você pega o seu celular e usa, né, para você fazer uma doação, por exemplo. Se você tem um celular um aplicativo integrado com o teu evento, você pode subir um QR Code que vai te abrir uma pesquisa para você responder, por exemplo, dentro do aplicativo. Vai subir uma realidade aumentada para você ver um vídeo de um patrocinador. Tudo isso você interagindo multitelas. Acho que isso é bacana. Então dá para fazer, tem um puta resultado legal, só que tem que estar integrado na tua estratégia. Senão não adianta nada, tem um aplicativo e fica lá, né, morto. Tem uma estratégia de comunicação só para aplicativo, que começa lá no pré-evento. Baixa o aplicativo, faça network e coloca, que a gente fala da gamificação, coloca os pontos da premiação, enfim, tem tanta coisa embarcada hoje no aplicativo que você consegue explorar, cara, de uma forma muito, muito real. É isso, eu acho que são ferramentas que são complementares, né? Eu acho que faz todo sentido você ter um aplicativo que traga aquilo que você falou, um networking, entender quem são as pessoas que estão participando, porque muitas vezes as pessoas acabam assim, sei lá, o pessoal está interagindo aqui no chat aqui agora, né? Mas, poxa, se eu pudesse ver qual é a área de atuação dela, ou ser direcionado para o LinkedIn para entender um pouco mais qual é o perfil profissional, se eu tivesse uma timeline que eu consigo ir soltando foto do evento, ou eu posso um game, igual você falou, né? E a gente está fazendo uma competição aqui, e de repente, poxa, eu ganhei, fui o vencedor, e você é puxado para aparecer lá ao vivo, dentro do evento, para falar um pouco dessa experiência. Então, acho que são ferramentas que são complementares, e a gente pode citar aqui também, como a gente já citou, né, alguns nomes aqui de aplicativos para mobile, aí, alguns players, né, como a Yaso, como a Mobily, como o Simpla, como o eInvent, né, e que são alguns players aí que fazem aplicativos para eventos em si. Show. Bom, é isso, né, cara? Quanta coisa aí. Então a gente falou, ó, só para dar uma recapitulada, né? A gente está falando de pré-evento ainda. A gente falou aquilo, né, do objetivo, propósito, de carregar a mensagem, a cultura corporativa, pensar numa pesquisa inicial, e aí é o briefing especificamente, que a gente chega num projeto, né, onde tem que estar a jornada da experiência do participante, o engajamento, os conteúdos, etc. E tem que estar essa estrutura, que foi aquilo que a gente acabou de falar, né? Às vezes dá vontade de falar infraestrutura, né? Porque é algo complexo, que plataforma que eu vou usar, como que eu vou fazer captação das coisas, como que eu vou interagir, né? Tudo isso que a gente acabou de falar em termos de estrutura para o meu evento acontecer. E aí, Edu, a gente começa a chegar nos pontos que são as ferramentas que a gente tinha nos eventos presenciais. Eles continuam existindo? Checklist é uma ferramenta que vai continuar tendo aí nos eventos digitais? Total e se não maior, né, Fê? Acho que checklist, cara, tem que ter super completo, né, porque ele é muito mais complexo, né, porque o evento presencial, cara, acontece alguma coisa, você vai ali, resolve e o show tá rolando, né? Aqui é muito mais complexo porque tá cada um num canto, né? E como que tem que ser feito isso? Então assim, checklist, cada um, né? Com a tua, com os seus papéis e responsabilidades, né? O que eu vou precisar, né? Naquele momento, antes, durante e depois, mas principalmente aqui no antes, né? O que eu vou fazer? Quem vai ser responsável pelo quê? Cara, o checklist aqui é fundamental, porque se a gente bate cabeça no evento físico, mas consegue se resolver, porque eu cato o cara lá no meio corredor e falo para resolver, no evento virtual é mais difícil, né? Então o checklist, cara, tem que ser muito, muito detalhado, cara, senão não vai rolar.
Exato. E aí, lógico, o cronograma, né? Independente do prazo que você tem de execução, essa sua fase de planejamento precisa ser pautada por um cronograma, né? Um cronograma de todas as ações, de todas as reuniões de alinhamento, de apresentação de projetos, de layouts, de aprovação de conteúdo, de roteiro, de agenda, né? Então, sempre estabelecer esse seu cronograma e que vai sendo dia a dia olhado, né, para esse checklist que o Edu acabou de falar, para você cumprir esse cronograma da melhor forma possível. E a agenda, né? A agenda passa a ser um grande desafio aí, né, Edu? Eles são iguais que os presenciais? As pessoas conseguem ficar bastante tempo na frente da tela, igual ela fica, por exemplo, dentro de uma plenária, acontecendo inúmeras experiências ali para ela? É mais complexo, né, Fê? De novo, né, a gente vai parecer repetitivo, mas eu tenho que entender o conteúdo que eu tenho que entregar para aquele meu participante. Né? Só que a forma de entrega, como você falou, é muito diferente. Então, primeiro, tem que ter ferramentas de engajamento para manter ele ali, né? E ter uma agenda que permita ele, por exemplo, nesse momento, né? Nesse momento que a gente está com a bagunça da casa acontecendo. Eu não posso querer segurar o cara durante um dia inteiro no evento, não vai rolar. Né? Qual o melhor horário, né, para eu fazer uma live? Qual é o melhor horário para eu fazer, né, um webinar? Qual é o melhor horário para isso? Então, tudo isso entra dentro de um contexto. Né? Eu preciso desenhar a agenda com muito mais cuidado, né, porque e brifar muito bem os... E tem um ponto aí que é muito brifar o speaker, né, o painelista, porque o painelista é muito engraçado, né? A gente está fazendo esses eventos virtuais, mesmo os híbridos que nós temos feito, e o cara que fala para 1000 pessoas numa plenária, ele vai super bem. A hora que ele tem que falar para uma câmera, ele trava. É muito interessante isso também. Então, assim, você tem que ter um treinamento ali, brifar o cara que vai ser speaker, para que ele também consiga segurar a audiência. Então, quando eu falo de agenda, é todo um contexto aí de palestrante, conteúdo, tudo, mas os horários são muito interessante. E você falou do cronograma, né? Então eu fiz a agenda. Mas o que entra em cada momento? Né? A gente está falando também, por exemplo, de patrocínios, né? Que vai entrar uma vinheta, né? Que a gente tem a vinheta ao vivo, o cara na house está lá. Você fala assim, né? Dá um cutucão no cara, o diretor artístico lá na house fala assim, põe a vinheta, sobe a vinheta. E aí, se não tenho isso? Então, agenda, cara, daí a agenda casa com cronograma e com checklist total, esses 3 itens. É verdade, né? E aí, já emendando, a gente precisa ter roteiro, né, galera? Então, assim, o papel do roteirista, nesse caso aqui, ele é fundamental, né? Porque é ele que faz essa construção de tudo que vai acontecer, ele vai trazer um roteiro completo dessa agenda, né? O que entra, como entra, né? A gente muitas vezes fala até de escaleta técnica, né? Que é um desdobramento do roteiro, né? Então você tem um roteiro daquilo que o mestre de cerimônia vai falar, daquilo que o CEO vai falar, daquilo dos lançamentos de produtos, você tem todos os textos ali, mas você tem uma escaleta técnica que tem que entender que horas que vai entrar a vinheta, que horas que vai entrar aquele conteúdo, aquele vídeo, aquela apresentação e tudo mais. Então o roteiro, e aí eu falo roteiro aqui quando você tem um evento muito complexo, onde acontece tudo isso, mas assim, pelo menos uma pauta, né, para você ter de guia, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Então, de vez em quando, vocês podem perceber que eu olho um pouco para o lado aqui, o Edu também, porque a gente tem um roteiro a seguir, né? A gente preparou essa live para vocês, a gente fez uma reunião prévia, definimos a nossa pauta e estamos aqui batendo o olho nela para a gente seguir o nosso roteiro, a nossa pauta que a gente tem para entregar para vocês hoje. Né? E os comentários. Exatamente, a gente frita o peixe, olha o gato e vai olhando para entender quais são os comentários da galera que estão fazendo referentes a isso, né, Edu? Que é a vida de um evento virtual, cara. Assim, a gente está vendo os comentários aqui, a gente tem a ajuda do Tico e da Gia aqui no back. Eu estou com 2 janelas, né? Uma com o roteiro e uma com o WhatsApp aberto aqui, porque a gente fica se falando aqui no back. Mas é muito interessante até a gente encaixar as nossas respostas dentro das perguntas, ou direcionar, eu tenho a pauta aqui, mas eu tenho pergunta, olha que legal, a gente já respondeu algumas no decorrer do nosso bate-papo. Então acho que é isso que faz parte desse contexto todo, né? É isso aí. Ó, tem até um comentário interessante aqui, ó. O evento digital é muito complexo. Uma boa gestão de projeto é essencial com cronogramas rígidos.
eventos. É isso mesmo, está super dentro daquilo que a gente falou, né? De ter um cronograma rígido, né? Ter uma agenda bem estruturada, ter um roteiro muito organizado. E aí outro ponto que vale a gente falar, você já até comentou, mas já vou puxar ele, é a questão dos speakers, né? De você determinar quem são essas pessoas que vão falar, se a gente vai ter uma pessoa que vai fazer essa condução, né? Seja o mestre de cerimônias, ou seja um anfitrião, muitas vezes, né? Essa pessoa que abre, que recebe as pessoas, que vai conduzindo, que vai fazendo as pontes entre os conteúdos, né? Fundamental aí dentro desse roteiro, né, Edu? Legal, e a gente fala do mestre de cerimônias, você acha que é um cara que só funciona no físico, né? A gente vê o cara, tudo bem que a gente já abomina púlpito já, né? Mas é o cara que está no palco, né? Uma presença física, né? Mestre de cerimônias, né? E aí a gente tem lá os profissionais e tal. Cara, dá para fazer isso no virtual, né? Eu tenho visto muitos eventos aí que tem o mestre de cerimônias, o cara que vai vir, vai chamar. Então, e aí é uma variação da carreira aí, né? O cara foi mestre de cerimônias, né, a vida inteira de palco, agora o cara está sendo mestre de cerimônias de evento virtual, né? Então, você monta, às vezes, um cenário, né, ali tecnológico, né? Com um cara que é um holograma, dá para fazer isso. Então, tem muita coisa muito bacana que dá para explorar. O bom do virtual é que a gente pega tudo que a gente tem no evento físico, cara, e o céu é o limite. A gente pode fazer muita coisa legal, né? Botar um cara ao vivo de outro país, enfim. Mas o que você falou, os speakers, as cerimônias, né, são peças fundamentais aí. E como eu falei, treinar esse cara para falar numa live já é um outro passo. O mestre de cerimônia saber tocar, né? Ele tem que estar com o cronograma ali, com tudo, saber fazer as chamadas todas, né? Que ali no virtual, no ao vivo, né? No presencial, ele até tem aquele jogo de cintura e tal. Ele tem que ter isso também no virtual. Então, o papel é o mesmo, né? A condução que acaba sendo diferente. Exato, ele passa a ter um papel de mediador, né, também, como a gente fala, né? Ele faz essa mediação de trazer os conteúdos, de chamar uma vinheta, de chamar os patrocinadores, ele passa a ser esse mestre de cerimônia meio mediador de todos os assuntos, porque nos eventos digitais a gente pode falar que o conteúdo é uma das coisas mais importantes também, Edu, é a essência, né? E quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando de tudo que vai aparecer na telinha das pessoas que estão assistindo, né? De vídeos, animações, as apresentações dos speakers, as interações que a gente já comentou um pouco, né? Como que eu consigo interagir de uma forma geral, vinhetas, legenda de quem está falando, né? É como se fosse, a gente pode dizer que é a cenografia do evento físico, só que é a cenografia do evento digital, Edu, é isso? Total, total. E, de novo, aí tem o investimento, né? Então, em vez de eu levantar ali uma cenografia, óbvio, no evento híbrido eu vou ter cenografia, eu vou ter porque eu vou estar com alguém fisicamente em algum lugar, né? Mas o evento físico, eu tenho uma ambientação, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né? Eu vou, não sei se todo mundo conhece o termo chroma key, né? Que é aquele fundo verde que faz os cinemas aí, todos os efeitos, né? Eu posso mandar um kit daquele na casa de alguém, então assim, isso vai fazer parte do conteúdo, porque o fundo daquele, eu quero que todo mundo esteja com o mesmo fundo, né? Hoje eu estou na minha casa, está aparecendo o fundo da minha casa e o fundo da casa do Fê, né? Mas eu podia ter aqui, né, desenhar um fundo só para isso. As próprias plataformas, você pega o Zoom, você sobe uma foto de fundo, dá para fazer isso. Então são coisas simples, mas você tem que pensar, né, o que vai subir e como vai subir. Né, principalmente se eu tenho patrocínios também, porque os patrocínios vão entrar, né, nessa parte de conteúdo. Mas que vídeo que eu vou colocar, que animação que eu vou colocar, como que vão subir, sei lá, os gráficos daquela minha interação. Né, então, e tem o investimento. Normalmente aqui, para criar, né, eu vou para o criativo da agência ou eu vou contratar um freela que é um designer para criar, vai empacotar aquele meu evento, né, para ficar realmente, né, com uma cara, com a marca, com a tua marca, onde vai posicionar. E, de novo, né, eu tenho que ter isso muito claro de quais as ferramentas que eu vou usar, porque cada uma tem um formato. Então, a gente está falando aqui, está na vertical. Então, eu tinha que fazer um formato vertical. Quem está na horizontal. Então, tem uma série de questões que a gente tem que se preocupar com isso. Mas, de novo, tem os profissionais aí que estão ligados e que estão, na hora do briefing, você vai falar, putz, eu quero que tenha o logo da campanha ou da minha convenção online, que seja qual for, de fundo, ou seja no evento híbrido. Então, faz parte disso. É o que você bem falou, que a gente brincou aqui, entre aspas, é a cenografia do evento virtual.
É isso aí. E aí, eu acho que essa é uma boa notícia, na verdade. Nesse pré-evento é o momento que você vai definir a equipe que vai trabalhar no seu evento digital, né? É o momento onde você vai trazer não só um atendimento, porque é uma pessoa que, poxa, você tem um projeto, você tem um contato direto com o cliente para todas essas aprovações, cumprimento de cronograma. Você acabou de falar dos criativos de uma forma geral, né, que vão pensar nessas artes, nessa comunicação, em vinhetas, etc. Sim, eventos digitais têm diretores, galera. Tem diretor técnico, tem diretor artístico, né? Essas pessoas têm que comandar tudo isso que vai acontecer. Independente se você tem uma house ou não, você precisa ter alguém por trás que vai dar os comandos para poder tudo acontecer, né? O que entra primeiro, o que entra depois, cumprir essa agenda da melhor forma possível, com a melhor qualidade, né? E aí a gente já falou, roteirista, o produtor executivo, que tem que estar lá junto desde o começo, fazendo todas as viabilidades, todo o time técnico e operadores, né, de som, luz, tudo que envolve áudio, vídeo, etc. Cenografia, e aí muitas vezes você pode ter um espaço, igual a gente estava falando dos híbridos, onde você vai ter uma pessoa presencial, você precisa de cenografia, você precisa montar um palco, você precisa ter comunicação também para aquelas pessoas que estão presentes. E aí a gente passa a ter uns papéis novos aí, né? Um produtor web, por exemplo, né? Você tem um produtor de sala virtual. Então, muitas vezes você acaba dividindo o seu time aí, ou os participantes, em salas diferentes para terem conteúdos, discussões, ou lançamento de produtos em salas separadas. Você precisa ter um produtor que está administrando aquela sala, né? E aí, por exemplo, tem muita gente que acha, o produtor artístico vai sumir. Não, não vai sumir, gente. Se eu tenho uma celebridade que está vindo para o meu evento, se eu tenho um artista, se eu tenho um mestre de cerimônia que ele vai vir para o meu evento, eu preciso ligar para ele, eu preciso contratar ele, tem contrato, tem tudo que envolve ensaios, ensaio técnico. Então, esse produtor artístico, ele continua existindo, né, Edu? É interessante a gente trazer esses pontos. Total, né? Porque o cara tem horário para entrar, então se atrasou, quem tá no telefone com ele, porque aí, comparando no evento físico, eu tô com ele lá num camarim que eu guardei pro cara. Como esse camarim virtual, né, no dia do evento, vai entrar, não vai entrar, vai entrar em 2 e tal, agora você, então ter essa a garantia que está lá. Então, cara, o papel é fundamental, só muda de novo, só muda a plataforma. Então, para quem aí é produtor, é diretor, de qualquer uma dessas áreas que a gente falou aqui, cara, o seu trabalho, né, só muda a forma, porque a execução ali no virtual, a função, né, é exatamente a mesma, só que de um outro formato, né, cara, mas é super isso. É isso aí. Aí uma coisa que vale fazer, por muita gente, a gente vê bastante em lives, etc., é a história de que praticamente os eventos passam a ter um formato muito parecido com a TV, né? Então, mas ao mesmo tempo tem a experiência de eventos, né? Tem um pouco cara de TV, mas tem experiência e engajamento de eventos. Então a gente pode dizer que é mais ou menos um mix, um híbrido de TV com eventos. E a gente vê muitos profissionais da TV migrando para fazer eventos, né? E o profissional de eventos hoje aprendendo, né, se capacitando com esse olhar muito bebendo um pouco, né, dessa experiência da televisão para trazer esses novos eventos digitais. Uhum. Boa. Que mais a gente vai andar aqui, Fê? Estou só olhando aqui o tempo, temos alguns minutinhos ainda. A gente podia já deixar um combinado aqui, quando a gente voltar, a gente responde as perguntas que estão entrando bastante, mas a gente está caminhando a nossa pauta aqui, então a gente vai seguir mais uns 5 minutinhos. Depois a gente deixa as perguntas para quando voltar. Pode ser? Pode ser. Pode ser, porque eu acho que a gente tem mais 4 minutinhos, se eu não me engano, de live. A gente pode aí andar mais um pouquinho, a gente volta, cria outra, só para a gente tentar trazer umas perguntas de vocês para cá, para a gente responder. E a gente, pelo menos, conseguiu cumprir com esse nosso primeiro conteúdo inicial, que era falar, né, desde o começo aí dessa fase pré, né? E a gente vai parar aí nesse fim da fase pré. Mas eu acho que o último ponto que a gente podia falar antes de abrir a próxima live aí é importante fazer ensaio, Edu. Ensaio técnico, fazer teste, é importante? Cara, teste e ensaio técnico é o negócio mais importante que tem. E tem que estressar, cara. Se a gente estressa em evento físico, tem que estressar no virtual.
tem que testar a plataforma, tem que testar a conectividade, tem que fazer ensaio, chamar o cara. A gente fez um happy hour virtual há 2 semanas, cara, eu sofri com isso, né, porque eu tive que fazer ali, tinham vários músicos e da casa deles, e eu entrava pelo celular e tal. Então, cara, você tem que testar o som, passagem de som. Tem um cara que é profissa, que tem a mesa de som integrada no computador, sai super, mas o cara que não tem, onde põe o celular para pegar. Então, assim, cara, tem um monte de aspectos que tem que testar. Tem que fazer muito teste. É estressante, toma um tempo, e aí tô vendo algumas perguntas sobre precificação. Esse tempo também tem que ser precificado, porque, cara, testes tem que rolar, né, para evitar, para minimizar qualquer tipo de contratempo, porque a gente está muito mais suscetível, né, a uma queda de internet, por exemplo, né, num evento, ou um speaker cair no meio ali, o que eu faço? Então tem que testar realmente muito e desenhar o cenário, né? Plano A, B, C, D, E, que isso aí é a próxima live que a gente vai falar. É isso aí. É isso aí, ó. A Lu Flório falou, teste e ensaio igual estressar antes para respirar depois, né? Para a gente justamente ensaiar, testar e até chegar a ser estressante, mas que na hora a gente respira e consegue fazer com leveza e ter certeza de que está tudo fluindo super bem, né, Edu? Eu vou mixar algumas perguntas aqui, que tinha bastante gente perguntando sobre tipo de espaço para utilizar no caso dos eventos híbridos, né? Então tiveram algumas perguntas assim, monto um estúdio próprio, contrato um estúdio ou consigo fazer uma locação externa, né? De novo, primeiro, para eu escolher o meu cenário, né, vai do objetivo do que eu quero com aquele evento, né? Hoje, né, já tem aí empresas que já estão com cenários montados, né? Você cria o conteúdo, mas já tem o LED lá, já tem toda a parte de chroma key toda montada. Então você pode usar esses fornecedores aí que estão com essas estruturas. Não sei, aí depende muito da tua utilização de criar. Teve uma pergunta, vale a pena eu criar um estúdio dentro da minha empresa? Depende do número de eventos que você faz, mas então não é só ter você vai ter um investimento em equipamentos muito grande, né? E outra você vai ter que ter técnicos para trabalhar com aquilo, né? Então tem que avaliar se todo esse pacote aí de técnico mais equipamento vale a pena, né? Eu sou se não é meu core business, eu terceirizo, né? Esse é um pensamento muito meu, então eu faria essa avaliação. E eu já vi eventos híbridos e você pega as lives aqui dos sertanejos, enfim, dos músicos, que eles ambientam a própria casa. Eu consigo fazer, né, usar a casa, usar uma locação, uma casa, um campo, enfim, uma própria sala de hotel, consigo ambientar ela para que ela seja, né, o background ali, o fundo do meu evento. Então depende muito, né, de quanto você quer, obviamente, fazer de investimento e quanto você vai querer de entregar com aquilo, né? Quer tirar uma coisa mais leve, né? Aquele negócio de live em casa, putz, que legal, faz na casa do cara e põe os equipamentos, né? Pode fazer uma locação externa, como eu faço uma locação de qualquer espaço de eventos, né? Então dá para brincar bastante aí com isso, né? É só prestar atenção na estrutura, né? Que a gente já falou agora. Cara, internet, né? Aí a gente só voltando um pouquinho na pauta, internet cabeada, não conta com Wi-Fi, porque tem possibilidade de cair mais fácil, então investe, você vai ter que contratar uma internet, né, parruda para poder segurar todo aquele lance de transmissão, né? A gente fala muito em eventos e a parte de, por exemplo, de gerador, né? A gente tem que ter um backup, então eu tenho que ter por exemplo, dois links de internet distintos, porque se cair um eu tenho o outro. Então são investimentos que a gente tem que pensar, e quando a gente for brifar o nosso fornecedor, cara, e se cair? Eu tenho um backup. Se cair energia, porque a gente está dependendo de energia e internet basicamente, né? Eu tenho que ter backup dos dois rodando em separado, para que um entre quando o outro não estiver. Então tudo isso faz parte do conceito aqui de espaços, né? Exatamente. Eu acho que uma outra dica também é se aproximar do seu fornecedor mesmo, né? Se você já tem ou se você é gestor e já tem empresas homologadas aí que são dessa área de audiovisual, com certeza eles já têm soluções ou prontas, ou um espaço pronto já, ou se o objetivo de vocês é trazer um cenário totalmente diferente, com locação e etc., você pode até fazer uma otimização, né? Você pode já, de repente, deixar gravado outros eventos, e por que não, né, Edu? Você
contrata um Isso. mestre de cerimônia que já vai fazer aquele evento ao vivo, mas ele já pode gravar mais alguns uns sets já para deixar pronto para os próximos. Perfeito. Então, por que não, né? É uma forma até de você melhorar a história que o pessoal já estava perguntando aí de precificação, né? Como fica isso para os eventos digitais? É muito diferente a precificação dos digitais para os presenciais? Assim, eu começo a entender muito que vai para um lado de projeto mesmo, essa é uma visão minha, porque você tem dois, né, tem o arroz com feijão. Eu tenho uma sala com estúdio alocado, só quero levar ali, né, um conteúdo, né? Você pode precificar por job ali, né? Mas eu fazer o desenvolvimento de uma campanha, tudo isso para mim é um projeto, né? Você entrar na história, e aí a gente fala sempre, né, do pré-evento, de quem está fazendo, quem vai fazer o evento, entrar no projeto desde o começo com o cliente, aí você vai ajudar ele com ideias, né? Então isso faz parte da vida do teu projeto. Eu vou fazer um negócio bacana para você, né? Então sempre entendendo o objetivo, acho que sim. Eu acho que tem um comentário interessante que a Flavinha acabou de colocar, sinto que os clientes estão relacionando eventos digitais como eventos com custo mais baixo, mas nem sempre é mais em conta, porque exige uma equipe, estrutura complexa. É aquilo que a gente falou, galera, o processo de pré-evento, ele é praticamente igual, ele demanda todas as ferramentas, os controles, reuniões, cronograma, checklist, gestão do projeto como um todo, né? E direção, roteiro, toda essa complexidade. Então, sentar com o seu cliente e explicar para ele, mostrar linha a linha. O que acontece é que talvez uma linha que antes talvez gastava mais com deslocamento, né, ou com logística de uma forma geral, ou uma cenografia física, ele vai ser transferido para outras coisas, para outros profissionais, ou para conteúdo, ou para engajamento, ou para interação, né? Eu acho que essas linhas vão trocar de lugar, mas a precificação, no meu ponto de vista, ela não altera muito, não. Não, é a composição de custos que vai Isso, mudar, exatamente, né? exatamente. E aí, obviamente, os profissionais que você vai contratar ali, né? Então, vou precisar de um cara de rádio e TV, porque é o cara que entende de broadcasting, às vezes eu vou ter que ir. Não, o pessoal de eventos, o diretor técnico de eventos consegue fazer isso, né? Que a gente está falando de aprimoração dos skills, né? O cara já trabalhou com isso e sabe, então beleza, então vou contratar ele, senão eu vou ter que ir para um profissional muito mais específico, né? Sim. Deixa eu ver aqui mais. O Carioca fez um comentário bacana aqui, que é interessante, que é um mundo que a gente pode explorar, e eu acho que a gente sempre fala isso para o gestor de eventos e para as agências, para quem for, né, sempre fazer benchmarking fora, ver outros eventos, visitar outros eventos, né? No físico era mais difícil, até porque você tinha inscrições, tudo. Hoje você tem uma infinidade de eventos, né, abertos, que dá para inspirar bastante gente, né? Então, desde dessas lives mesmo, que passam na televisão, no YouTube, né, até eventos abertos mesmo. A semana passada, a Alibaba, né, aquela empresa que vende tudo na internet, fez uma convenção deles virtual. Então você tinha, né, uma sala ali, parecia uma rede social, com todos os speeches dos vendedores de cada coisa. Então eu queria entrar na sessão de bonecas de criança, né? Daí você vinha lá, você tinha, sei lá, 30 fornecedores e cada um falando do seu projeto. Tinha os keynotes, você estava na plenada central. Então, cara, você consegue fazer isso e como, né, aqui, eu tô aqui no Brasil e entrei no evento da Alibaba. Quando que eu poder fazer isso? Né? Então aí tem TEDx que está aberto, enfim, tem um monte de eventos que a gente pode aproveitar e olhar, né? A gente falou numa das lives nossas do olhar, né, do profissional de eventos. O olhar não mudou porque eu estou no virtual, cara, tem que olhar, né? Quais são as ações de patrocínio, né? A gente tem umas perguntas aqui de como ganhar dinheiro, né? Uma das formas de você consegue rentabilizar eventos virtuais através de patrocínio? Sim, né? Você tem formas disso, né? Talvez aí você entender qual é o item que você vai, né, ter de patrocínio, mas você começa a mudar, mas assim, as formas de você fazer isso, o evento por adesão e cobrar, enfim, isso não muda muito, né? E o profissional, como a gente falou, aí a Jéssica perguntou aqui como ganhar dinheiro, né? O produtor de eventos, o diretor artístico, enfim, ele vai ter que entender como que funcionam os eventos híbridos, esse back, que o papel que ele faz, a função, ele sabe fazer, né? Como ele vai fazer essa função no âmbito virtual, como ele vai coordenar um evento todo aquele, né? No evento eu tô com os radinhos aqui, e aí, qual é o meu radinho? Como que eu não vou catar o cara no corredor e fazer? Acho que é esse olhar que tem que começar a ter.
Exatamente. Aí tem até uma outra colocação que é exatamente isso. E os profissionais autônomos, aonde eles se encaixam, né? E eu acho que é um pouco isso. É a gente entender que talvez a gente tenha que se adaptar a essa nova realidade com as novas posições que estão surgindo. Então, por exemplo, se você já foi um produtor de sala, por exemplo, né, esteve cuidando de uma plenária como produtor de sala, você pode ser um produtor de sala virtual, e isso acontece, né, onde as Sim. pessoas, por exemplo, você pode fazer um evento onde você tenha patrocinadores e cada um tem uma sala, então você pode fazer a gestão de todo o conteúdo que está dentro dessa sala, quem é a pessoa que está falando a respeito daqueles produtos, então você fica responsável por todo aquele conteúdo, né? Tem o produtor web que a gente está chamando, que é essa pessoa que faz a ponte entre todo mundo, reúne, fala de pauta, discute roteiro, é responsável de fazer essa comunicação para todos. O produtor executivo que está dentro, muitas vezes até da própria agência, vai fazendo pré dentro das agências, que é uma outra possibilidade. Então, acho que assim, existem possibilidades. A gente vai ter que olhar um pouco para o lado e tentar adaptar um pouco dos skills que a gente tem hoje, daquilo que a gente já fez, se atualizar, se capacitar e ir buscando oportunidades aí, né, nos eventos digitais agora. E os híbridos principalmente, né? Porque aí você vai Híbrido. ter realmente ali também, né, um pouco mais próximo do teu skill atual, que é o físico, né? A Vanessa Lomonte fez uma pergunta: como lidar com fatores externos como internet instável, comentários negativos? Eu vou responder em partes, tá? Porque eu quero que a Vanessa esteja na próxima live. Comentários negativos, eu só vou dar um spoiler aqui. A partir a gente estava comentando hoje, né? A partir do momento que você faz uma coisa, que os eventos virtuais trouxeram voz para os participantes, uma voz mais ativa, porque tinha gente que vai no evento físico e se sente constrangido em falar, em participar, o evento virtual aumentou essa possibilidade, né? Só que aumentou também a possibilidade de você, né, receber e gerenciar essas mensagens, mas isso a gente vai falar da próxima semana. Agora, fatores como internet instável, eu comecei abrindo essa live falando sobre isso, essa segunda parte, é o backup, né? Assim, para quem está produzindo o evento, né? Então, backup, eu tenho que ter, né, uma internet cabeada, né, que é mais segura, e backup, né? Porque se cair uma, a outra já tem que entrar automaticamente, a mesma coisa para energia, tá? Coisas fora do nosso alcance, a internet da casa do speaker. Cara, eu tenho que. Pode chegar. Se o cara é muito importante para o meu evento, eu posso até ver a possibilidade de eu chegar na casa dele e dar um upgrade na internet dele, levar um sistema lá para que eu garanta internet, né, boa para que não caia. Então vai ser muito disso, porque a gente está acostumado aí, e eu participei de várias lives esses dias, cara, você está falando com a pessoa, pum, simplesmente cai. Né? Eu estava no meio do happy hour semana passada, a luz do meu prédio caiu, simplesmente. Né? E aí foi aquele corre, e aí a importância do diretor artístico, do produtor que está ali, cara, caiu, e agora? O que eu faço? E aí é aquele jogo de cintura que a gente faz isso muito fácil no evento físico, né? Exatamente. E aí teve até um comentário falando, e a alimentação, como que a gente faz nesses eventos de hoje, né? Então provavelmente tem alguém que trabalha aí com não só fornecimento, muitas vezes de A e B aí para os eventos, mas sim, existem alternativas, né? Por exemplo, nos eventos híbridos, você precisa, existe um breakout, né? Então as pessoas vão ter que parar para fazer um coffee break, então ele já vai existir. Um minutinho. Exato. Não, e a gente tem visto, essa semana eu recebi uma proposta de um cara muito interessante que ele ensina a fazer drinks. Né? E claro, você tem um número, está funcionando só em São Paulo por enquanto, você compra lá o serviço do cara, né, que ele fazia a apresentação, ele é um barman, aliás, tem um grupo de barmans ali, e você manda para casa do cara, você escolhe o drink que ele vai fazer. Né, daí eu tenho lá, sei lá, 100 participantes, né, eu tenho um custo lá de logística, obviamente, que esse cara começa a trabalhar com logística, que é entregar tudo isso no dia, né, para que o cara faça isso. Então dá para fazer, óbvio. De novo, aí vai ser um investimento. Aí é uma questão de logística muito, muito Muito complexa, complexo. dependendo do tamanho. 10 pessoas você consegue fazer. Você contrata 10 motoboys, os caras saem e entregam. Né? Você fazer para 200 pessoas, né? E aí tem que ter um produtor, um diretor de logística ali para fazer. É a mesma coisa que você fazer o receptivo de um grupo. Esse cara aqui já recebeu, esse cara aqui já embarcou, é a mesma coisa. Esse cara aqui já foi, onde está o motoqueiro, onde já entregou. Então, assim, dá para fazer, só que tem que ter um investimento aí de logística. Mas falando de experiência, é muito legal, né? Você, no dia do evento, você receber uma caixinha lá com
um momento coffee break. Cara, isso é fantástico, dá para fazer. Que a grande brincadeira do híbrido e do próprio virtual é isso, né? Você trazer essas experiências inusitadas, né? E aí o offline começa a ser importante também. É isso aí, você traz o analógico para dentro do digital, né, Edu? É Você isso aí. traz, sei lá, é lançamento de um produto, por que não mandar esse produto para casa da pessoa, numa caixinha fechada, falando só abre a hora que o evento começar. E aí você tem essa Isso. experiência de ter na sua mão também sei lá, um produto que está sendo lançado, né? E trabalhar o sensorial de algum jeito nesse formato. E aí, só concluindo, aquilo que você falou da história você pode dar um crédito também de um vale alimentação para as pessoas pedirem, né? É uma outra Sim. possibilidade aí na questão da alimentação. O que mais? Estou vendo aqui, deixa eu ver. Tem uma pergunta, um comentário, na verdade, o profissional de eventos deve mudar o mindset e ressignificar o seu papel e propósito. Sim, a gente já falou isso, tem que entrar nessa Total. nova onda, né? Sim, Deixa eu ver aqui. Teste e ensaio, a gente falou bastante. Como harmonizar, tem aqui uma pergunta, um evento híbrido pode gerar um impacto grande em custo, como harmonizar e tentar diminuir? Na verdade, como a gente já falou, é uma composição dos custos, né? O custo do evento híbrido, como um custo de um evento físico, ele vai ser tão grande quanto a experiência que você quer entregar, né? sim. Então, talvez você economize, por exemplo, na cenografia, que você não pode fazer uma cenografia gigante e só faça um conteúdo de LED, aí você começa a identificar talvez formas mais baratas de viabilidade, mas não é, acho que o mindset é não vou, né, fazer um evento mais barato simplesmente porque ele é virtual. Né? Tem maneira de você fazer isso, né? É a mesma coisa do físico. Né? Quanto mais simples o evento, mais barato vai ser. Não tem muita fórmula aí para isso. Né? Então, e outra, a gente está aí com muita gente, né, se especializando ainda. Né? Então não tem mão de obra ainda, agora, por exemplo, se eu falar, trazer um cara de rádio e TV, que já é um cara muito especialista, muito técnico, esse cara vai ser mais caro do que um produtor técnico de eventos normal. Tá? Por quê? Porque ele tem lá, já, né, trabalha com outra especialização. Posso chegar lá? Posso. Vou ter que me especializar, fazer um curso profissionalizante de rádio e TV, de repente, né, para eu entender como que funciona isso. Mas, né, tem aí esses novos entrantes também que, né, acabam mexendo nessa composição toda. Sensacional. Muito bom. Tem uma coisa que a gente não falou, Fê, que estava aqui, que vieram algumas perguntas, que é sobre segurança de informação. Né? E a gente está falando um pouquinho de lei de segurança, a LGPD, né? De Lei de proteção Proteção de Geral de dados. Dados. Né? Então, foi prorrogada no Brasil por conta da pandemia toda, né? Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar também. Né? Como eu vou guardar os dados desse participante? Que, na verdade, é o mesmo cuidado que a gente está começando a ter, ou já deveria ter, porque ia ser agora em agosto, Sim. para eventos físicos. Né? É um evento por adesão e o cara preenche lá um formulário. Né, com todas as informações dele. Onde que eu vou armazenar? O que que eu vou fazer? Ele tem que dar o consentimento de que eu vou usar as informações dele, né, para X, Y, Z motivos. Para e-mail marketing, ele tem que estar tá muito claro lá quando ele clica naquela caixinha, né, de Isso, inscreva-se lá embaixo que eu ninguém lê. autorizo, Isso, aquela caixinha que ninguém lê. É importante ter esse texto ali porque você clicou na caixinha e aceitou. Então, a preocupação de manter os dados em sigilo é a mesma do que um evento físico, né? Porque você vai estar tramitando e você tem que ter o aceite do cara para isso. E no virtual tem um outro lance que é o direito de uso de imagem, né? Isso, total. Então, vou fazer aqui um evento, né? Vou chamar lá para fazer um evento e vou fazer um streaming pelo YouTube. Né? Todo mundo que vai aparecer no YouTube, porque fica gravado, né, eu preciso que aquele cara, né, assim como, né, me dá uma permissão para filmar durante o evento físico, que ele me dê um documento dizendo que ele autoriza que a imagem dele seja pública no YouTube. Né? Senão eu não posso publicar um vídeo sem que todos aqueles caras que estão lá, né, na plataforma que for tenham assinado isso. Isso é muito importante, cara, muito importante. Aí o pessoal os advogados, o pessoal de legal das empresas tem que estar nessa conversa também, né? E isso serve também para transmissão musical, de uma forma geral, né? Entender CADs, as licenças, Isso. segurança, está tudo relacionado aí dentro desse tópico, né? Então, a gente falou
a gente falou de pré-evento, né? A gente falou desde do começo da pré, e a gente já deixa o convite para vocês, para quarta-feira da semana que vem. A gente vai continuar esse assunto, a gente vai continuar falando do backstage dos eventos digitais, e aí a gente vai trazer a fase trans, quando o evento realmente acontece, né? O durante aí, e a gente vai falar do pós também. Então tem isso aí, pessoal, muito obrigado aí pelos seus comentários, pelas suas perguntas, obrigado por estar com a gente, né? Doar aí um pouco do seu tempo para participar junto com a gente nessa entrega de conteúdo, tá bom? E nessa troca, né? Eu acho que é fundamental aí para crescimento e melhoria do nosso mercado.